E aqui estamos novamente com o nosso ponto e vírgula. E vocês estão lembrados que no programa anterior eu falei que hoje nós teríamos aqui a presença do nosso escritor José Antônio de Azevedo. José Antônio de Azevedo, aquele escritor que come fogo e cospe cinzas. E ele que vai lançar o livro, esse mesmo livro, Comendo Fogo e Cuspindo Cinzas. E esse também, O Coração Infarta Quando Chega a Ingratidão. Esses dois títulos são fortes, não são? E vocês vão ver por quê que ele colocou isso daqui. Mas antes, eu tenho que dar aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, nosso sarau ali no Espaço Zavalha, que é o lançamento desses dois livros que eu acabei de falar. Lançamento da nossa revista Ponto e Vírgula, que está demais. Gente, você não pode perder. Você não pode perder a leitura da Ponto e Vírgula do bimestre de janeiro e fevereiro, porque ela está recheada de assuntos bem importantes. E hoje, eu estava esquecendo de falar também do nosso sarau lá em Campos do Jordão. Nosso sarau, Ponto e Vírgula em Campos do Jordão. Nós já fizemos o quê? Reserva, fechamos uma pousada lá com dado brasileiro para nossos escritores, poetas, artistas plásticos. E eu tenho que agradecer o pessoal da Secretaria de Turismo de Campos do Jordão, porque já liberou para nós aquele espaço da Praça de Capivari, concha acústica. Nós vamos fazer uma apresentação lá e vamos fazer um intercâmbio com o pessoal de Campos do Jordão. Academia Ribeirão Pretana de Letras, Academia de Educação, Academia de Artes e Letras de Ribeirão Preto, Casa do Poeta, Casa do Escritor e Academia de Letras de Campos do Jordão, não é legal? E lá também nós vamos ter presença de músicos, presença de poetas, declamadores, alunos, tudo isso que a Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura de Campos do Jordão vai também divulgar isso para nós lá. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada lá a Jaci do Condado Brasileiro, que abriu as portas dessa pousada para o nosso grupo, especialmente para o nosso grupo. E agora, antes de bater um papo com ele, José Antônio de Azevedo, que vai falar para nós desses dois títulos fortes, nós vamos para uma coisinha que estava há muito tempo, né, um pouquinho longe aí. Algumas pessoas falam: Irene, você não coloca mais dicas de português? Estão elas aí. Nossas dicas de português. E hoje vamos falar sobre a diferença entre palavras homógrafas e homófonas. O que são palavras homófonas ou palavras homógrafas? São aquelas escritas da mesma forma, mas com significados diferentes. Veja exemplos aí. Estou com sede. Pode dar-me um copo d'água? O que é essa sede que nós falamos? É aquela vontade de beber água que todo mundo tem, né? E onde fica a sede do CPP? A sede do CPP fica ali. Então, é um centro de onde partem as ordens. Você viu sede e sede. Nós temos mesma grafia e sons diferentes. O outro, gostei de ouvir seu canto, Verônica Ferriani. Verônica, você canta muito bem, viu? Canto, conjunto de sons musicais. Havia uma teia de aranha no canto da sala. Aqui, coincidentemente, né, nós temos as duas palavras que são homófonas e homógrafas. Então, palavras homófonas são as que possuem o mesmo som, mas grafias e significados diferentes. Gostei da apresentação de Gustavo Molinari no concerto do Teatro Pedro II. Esse concerto com C, porque foi o concerto do Gustavo Molinari, grande pianista. E o concerto do carro vai demorar um pouco. Esse concerto com S, porque vai arrumar o carro. Agora a palavra seção, com C cedilha e com dois S's. Aquela seção da loja está muito bagunçada, para o meu gosto. Então essa seção aí com C cedilha. E a outra? A sessão na Câmara Municipal foi bastante tumultuada pelos manifestantes. Essa sessão com dois S significa espaço de tempo que dura uma reunião. E a gente sabe que foi tumultuada mesmo, né, com aqueles manifestantes, não sabe? Agora tem a palavra empossada com dois S's e empossada com C cedilha.
Empossada com 2 S's. Um exemplo. Isabel foi empossada na Secretaria de Infraestrutura e prometeu acabar com os buracos da cidade. Será que vai conseguir? Vamos ver. Então, essa empossada com 2 S's tomou posse em algum cargo. Enquanto muitos reclamam da falta d'água em casa, vemos muita água sendo desperdiçada e empossada por aí. Será que só o Daerp que não vê isso? Esse empossado aqui é com C cedilha, viu? Então vamos esperar aí que o Daerp veja. E você já ficou sabendo então um pouquinho da diferença de palavras homógrafas, palavras homófonas. E eu espero que tenha ajudado você. E agora vamos para o nosso poeta de hoje. O nosso poeta de hoje é Carlos Roberto Ferriani, com o poema Talvez. Talvez o amaro seja um dom que poucos têm, ou um momento bom que traga vai e vem. Talvez um encontro puro que colha saudade, ou fique para sempre na alma, num pedaço de vida, quem sabe feliz de maduro, fonte de verdade, feito quem colhe calma num recanto da partida. Se amar é cuidar, no outro ou no abandono, eu amo de ficar para sempre no seu outono. Parabéns, Dr. Ferriani. Dr. Ferriani é ali da Academia Ribeirão Pretano de Letras, é da Academia de Artes e Letras de Ribeirão Preto, faz parte da Casa do Poeta, está sempre participando dos nossos saraus, está na revista Ponto e Vírgula de janeiro e fevereiro e é o nosso poeta de hoje. Agora, já falamos bastante, vamos para uma breve pausa e volto com ele, José Antônio de Azevedo, o nosso escritor de hoje, aqui no Ponto e Vírgula. Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não? Precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas, músicos, artistas plásticos e todos que estão ligados à educação e cultura. Está recheada de crônicas, poesias, dicas de português e muitas coisas mais. Você pode encontrá-la nas principais bancas de Ribeirão. Gostaria de anunciar em nossa revista? Ligue para nós, 3995-2171. Casa 10 Ambientes. Criar, inovar, evoluir. Estes são os sentimentos que nos inspiram. Os ambientes que criamos são exclusivos para conviver com você, atual ao seu estilo de vida. Cores se misturam e provocam sensações. Brilho e opacidade combinam diferentes graus de refinamento. A Casa 10 Ambientes reúne uma linha de acabamentos especiais para tornar seus ambientes ainda mais diferenciados. Venha nos fazer uma visita. Rua Pedro Pegoraro, 809, Ribeirânia. Fone 3235-6140. Casa 10 Ambientes. Voltando com ponto e vírgula, vamos bater um papo agora com José Antônio de Azevedo, o escritor que come fogo e cospe cinzas. Tudo bom, Azevedo? Um bom dia a todos, um bom dia a você. Primeiramente eu quero agradecer a paciência do seu público poder nos ouvir, porque a gente quando chega nessa idade, onde assim já fica mais lento nas emoções, mais lento nas palavras, então a gente quer que, vamos dizer assim, pedir para que as pessoas tenham paciência para nos ouvir ou nos ver.
Ô Azevedo, eu percebi nos seus livros, aqui lendo seus livros, que você fala muito sobre isso, o problema do idoso, né? Esse daqui, por exemplo, Comendo Fogo e Cuspindo Cinzas, você aborda muito esse tema do idoso, a falta de paciência que as pessoas têm com eles. Por exemplo, eu li de uma viagem que você fez, né, a Gramado, e quando ia descer do ônibus, nos tumultos que havia, as pessoas não têm muita paciência, tanto num restaurante. Isso, você enfrenta realmente esses problemas? Eu propriamente nem tanto, mas eu observo muito, faço pesquisa nesse sentido e não só não tenha paciência, porque isso seria o menos assim denegrível. O problema maior do idoso que eu encontro nas minhas pesquisas que eu faço é, vamos dizer assim, ele ser um diáfano fantasmagórico. Muitos nem o veem, muitos nem o escutam. Então, eles passam a ser, vamos dizer assim, uma pessoa invisível. Você acha que isso daí, de uma certa maneira, é mais pelos jovens ou não? Também não tem nada a ver, que o jovem que não vê, vamos dizer, não vê o velho, não vê o idoso, porque no nosso caso, né, Azevedo, nem você, nem eu, nós não somos velhos nem idosos, nós temos juventude acumulada. Não é isso? Esse é um título que eu pretendo ainda dançar até o fim da vida, se eu viver 100 anos, né? Se Deus vai quiser. viver, 120. Você viu o Barbosa, semana passada, o Barbosa falou que me convidou para a festa de aniversário dele de 120 anos. Então, Você vai me convidar para de 100? 120 anos, sabe que é um termo bíblico, né? Nós fomos criados por Deus para viver esse tempo. E em virtude da nossa teimosia de viver diferente para que o projeto de Deus, vamos dizer assim, a gente acaba morrendo mais cedo, né? Você está vendo aí agora, por exemplo, esse calor, a falta de chuva, vamos dizer assim, o esvaziamento do reservatório da água, vamos dizer assim, vai ser uma catástrofe se continuar assim o tempo. E agora, essa época seria a época de chuva. Cadê a chuva? E como que vai fazer? Exatamente. Então, nós, através da nossa teimosia, como viver, principalmente agredindo a natureza, também eu discuto essa tese aí da ecologia. Quer dizer, eu faço uma escrita, Irene, assim, séria, assim, de prevenção e de até de divulgação, não, diria de... me foge o termo agora, mas assim, de denúncia. Uma denúncia. Então, eu denuncio, por exemplo, a falta de ecologia do pessoal, denuncio, por exemplo, o desgoverno que nós temos. Não falo, por exemplo, desse agora que está, vamos dizer assim, levando nós para catástrofe, a gente vê por aí, mas de todos os governos que pelos quais eu passei, e dentro da minha função pública que vivi, vamos dizer assim, a gente já tinha essa concepção dos governos. E agora, depois que eu passei para a terceira idade ou para a pessoa idosa, eu passei a pesquisar mais e a refletir mais sobre esse assunto também. O Azevedo, José Antônio de Azevedo, a gente chama de Azevedo. Você teve uma vida, está aqui na ponto e vírgula, viu? Você não pode deixar de ler. Mas você fala que você foi um caboclo, então você nasceu na roça, depois você veio para a cidade, começou nesse mundo literário e começou com a parte da informática quando você tinha 65 anos. Sim. Como que foi a sua trajetória, assim, de uma maneira resumida, você saindo da roça e vindo por quê? Ele, de caboclo, chegou a escritor, auditor da Receita Federal, não é? Sim. Então, ele se formou, me fala. Bom, começando do começo, como dizem na gíria, eu comecei a trabalhar mesmo com 8 anos de idade. Com 8 anos eu já levava almoço para o meu pai na roça,
eu já fazia aquele tipo de serviço mais leves que não precisa utilizar da força, né? E desde então eu passei uma vida assim bem dificultosa. Casei na roça também, novo ainda, com 20 anos de idade. Vim para a cidade de Ribeirão Preto com 23 anos, com mulher, 2 filhos, sem eira nem beira. E aqui recomecei a minha vida como boia fria. E começou a estudar? Então, como boia fria, eu tinha que pegar o caminhão cedinho, trabalhar de sol a sol, de segunda a domingo, do dia 1º do mês ao último dia do mês, de janeiro a dezembro, sem parar, sem férias, sem nada. Trabalhava, chegava em casa, tomar banho, vamos dizer assim, às vezes não dava tempo nem de jantar, já ia para a escola. Na escola eu saía às 11 horas, voltava para casa, dormia 5 horas por noite com essa atividade toda, vamos dizer assim, de serviços rústicos, né? Cortador de cana, capinador das ruas da cana, quer dizer, todo serviço rural. E daí você, de repente, na cidade, resolve estudar, se formou, foi aluno brilhante, fez uma faculdade, fez depois um concurso, passou no concurso, foi para a Receita Federal. Sim. Bom, antes de passar para o concurso da Receita, eu comecei, logo que eu estava transitando, vamos dizer assim, do curso ginasial para o colegial, e o colegial eu fiz o curso clássico, e eu comecei a fazer concursos vários, concursos públicos vários, né? E num deles eu passei como escriturário do IAPI, ex-IAPI, né? Essa é a Previdência Antiga. Dos Industriários. E daí a gente foi evoluindo até sair o concurso para fiscal, auditor fiscal, e eu prestei o concurso, passei, e estou aposentado agora nesse cargo há 23 anos já. Nossa. Já estou quase ganhando tempo para outra aposentadoria, se fosse o caso. Que legal! E aí, 65 anos, começa no mundo da informática. Vocês estão lembrados que eu falei, gente, acorda para a vida. Olha aqui um exemplo. 65 anos que não gostava de informática, né, Azevedo? Não gostava do computador. Nós não trabalhávamos ainda com o computador. Nós só fazíamos, na época tinha o Telex, que só furava aquela fitinha do Telex e mandava para frente, e daí eles formatavam aquilo, né? Mas já existia várias pessoas trabalhando com o computador, e eu olhava aquilo lá e falei, não, isso aí não é comigo, não. Mas chegou um momento que eu disse para mim mesmo, é aprender informática ou não aprender? Então, aprendi. E, através da informática, vamos dizer assim, eu escrevia meus textos, gravava no computador, pegava mensagens assim, que a gente recebia através de e-mail, através dos aplicativos que existem na informática, essa coisa toda, e eu ia gravando no computador. Eu tenho mais de 1000 textos desses no computador, preparando já para o Juventude Acumulada, se Deus quiser. Já vai ser o texto do seu livro, Juventude Acumulada? Sim, mas vai ser o último, né? Ai, que legal. Não, que último? Às vezes a pessoa fala, meu último livro. Que isso, último livro? Meu mais recente livro. Nada de falar o meu último livro. Eu tenho 2 detalhes importantes na minha vida que eu gostaria de mencionar também. Na roça, eu já tinha lá meus 15, 16 anos, eu sempre fui assim mais evoluído um pouco. Não quero ser assim, me vangloriar, mas eu era mais, sobressaía mais do que os demais, né? Então eu comecei a estudar. Aliás, eu já tinha estudado com um tio para aprender a ler e escrever. Na época a gente falava, aprender a ler e escrever, e aprendi. Então, através da leitura, eu um dia encontrei um anúncio
do Instituto Universitário Brasileiro para fazer um curso de contabilidade. E eu matriculei no curso. Aí vinha as apostilas, eu lia aquilo lá, não entendia nada. Cada palavra que escrevia lá, não sabia nem o que queria dizer aquilo. E através de um tio, morava em São Paulo, ele vinha nos visitar todos os anos. E ele viu aquilo como que eu era, eu comecei a conversar com ele e falando que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria estudar, que eu queria fazer o curso, essa coisa toda, e a minha dificuldade. Ele falou assim, eu vou te dar um livro que vai te ajudar. E ele me deu o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda. Eu peguei o livro, mais ou menos assim, 1.310 páginas. Isso eu decorei, viu? 1.310 páginas. Aí eu perguntei para o meu tio. Você decorou só o número, né? Só o número também. Aí eu falei para o meu tio, se esse livro é pequeno, que o título é Pequeno Dicionário, se esse livro é pequeno, e os grandes? Como é que são? Esse é um detalhe importante. Mas eu não desanimei, não. Eu fui em frente, né? E como o despertar meu literário começou também no clássico, no começo do clássico. Por sinal, a Dona Eli, eu falo ela Dona Eli até hoje. Foi sua professora? É minha professora de francês. Que e o legal. Vicente Teodoro de Souza de português. E os dois, eles tinham uma parceria, assim, um modo de ensinar assim, conjunto entre os dois. Eles eram muito ligados um ao outro. E eles nos obrigou, vou dizer assim, obrigou a fazer um diário escolar, vamos dizer assim, e fazia semanalmente e conferia aquele diário que a gente fazia, né, escrevia. E, assim, eu gostei da ideia. E eles revisavam esse diário, era extracurricular, mas eles faziam questão de ler o diário, não de todos, mas eles pegavam aleatório um aluno, lia o diário e comentava na classe. E eu, assim, não só fazia, eu colocava no diário aquilo que eu passava, como também algumas frases, alguma coisa assim que me vinha na cabeça, eu colocava lá também. Aí a Dona Eli um dia olhou assim e falou, mas isso aqui tá bom assim. Até tem alguma projeção para escrever. E aí eu fiz esse diário até aposentar. Depois de aposentado, ele passou a ser semanário, depois passou a mensário, e aí a gente parou. Mas foi o início, assim, para me dar o pontapé inicial para a literatura. E mal sabia Eli que você seria um escritor e que agora ela estará presente no lançamento do seu livro, sabia, né? Sim, ela me falou. Eli Vietes Lisboa, parabéns, viu? Olha aí o que vale um bom professor, dar um estímulo para um aluno, hein, Azevedo? Dá um estímulo. E agora está presente lá no lançamento do livro. Azevedo. Excelente professor. Excelente professor. O professor Vicente também, que faleceu em memória, né? Ele também era um excelente professor e a gente deve muito a ele, viu? Ô, Azevedo, o coração infarta quando chega a ingratidão. Você acredita realmente que acontece isso? Sim. Infarta? Sim. E eu argumento nos meus textos, vamos dizer assim, você chega à ansiedade, quando fica mais idoso, da ansiedade você passa para a angústia, e da angústia para a depressão. E aí é um passo para a morte. Eu discuto muito essa questão, e pelo que eu tenho notado, Irene, esses livros foram escritos pela livraria As Abessas, em São Paulo, né? E já está esgotado lá. E o Coração Infarto, eles já me pediram reposição. Só que eles pediram inicialmente poucos livros, né? 5 exemplares de cada. Mas esse aí já esgotou. E esse daqui está sendo vendido também na Bookstore, viu? Ali na Garibaldi, 1796. E qual o preço do livro? R$20. R$20 e também esse Comendo Fogo e Cuspindo Cinzas. R$20 também.
Eu achei assim tão curioso, por que comendo fogo e cuspindo cinzas? É aquilo que a gente discutiu aqui antes de começar. Vamos dizer assim, para o jovem principalmente, né? O jovem empreendedor, aquele que já tem algum tino para evoluir na vida social, familiar e profissional, vamos dizer assim, ele tem que estar sempre, vamos dizer assim, se abastecendo. Vamos dizer assim, a hora que começa a apagar as labaredas, e eu faço a figura de uma fogueira com lenha, né? Não é fogo com... Fogo com a hora lenha. que está apagando a fogueira, ele bota mais lenha na fogueira. Isso é um termo também caboclo, viu? Eu bota mais lenha, dá mais esse... energia e vai evoluindo até, vamos dizer assim, a velhice. Um detalhe importante que eu gosto de comentar também, isso está no livro, a diferença entre idoso e velho. Às vezes a gente, a palavra velho para mim é aquele que já não quer saber de mais nada também, porque tem velho que ele acha assim, tem gente com 50 anos que já se considera velho, senta lá, não faz mais nada na vida, não é? Aquele que não faz nada, não é o seu caso, que você está sempre aqui com uma coisa nova, sempre viajando, sempre atualizando em tudo, não é? Em tudo, graças a Deus. E agora a pergunta é para você. Apesar das minhas limitações, como você me conhece, né? Mas as suas limitações aí não são limitações nenhuma não, porque você vai longe. Agora a pergunta para você aí do outro lado, você é velho ou idoso? Aqui, José Antônio de Azevedo e a Irene, nem velho nem idoso, juventude acumulada. Não é, Azevedo? Mas eu faço uma distinção. Você faz no livro. No livro, que o velho é aquela pessoa que fica reclamando que nada para ele tá bom, que nada vale a pena e perde as esperanças. E fica chato, né? Já é o caminho para a morte. Agora, o idoso é aquele que olha o futuro e descortina novas cenas, novos empreendimentos, apesar das barreiras que a gente encontra. E eu digo o seguinte, no caso do idoso, é aquele que abre janelas quando se fecham-lhes portas. É uma frase que eu achei interessante e coloco ela aí. Muito legal. É aquele que abre picadas e transporta barreira. Azevedo, muito obrigada por ter aceito o meu convite e ter vindo aqui. E sabe que nós vamos mostrar no próximo programa esse lançamento, a festa de lançamento desses 2 livros lá no Espaço Zavalha. Você vai ver que lindo, porque nós vamos ter, além do lançamento desses 2 livros, lançamento da revista Ponto e Vírgula, que está demais também. Nós vamos ter um sarau, jantar dançante. E vocês vão ver obras de arte lá do Sérgio Zavalha, um espaço maravilhoso lá. Vai ser muito lindo, você não pode perder o Ponto e Vírgula do próximo programa, tá? Azevedo, muito obrigada e até o dia do lançamento dos seus livros. E eu que agradeço você, quero agradecer os telespectadores pela paciência que tiveram de nos ouvir e nos ver. Muito obrigado a todos. Espero você. Tchau.